Abra aí sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 30 e 31. Glória a Deus. Amém? Acharam aí? 24, 30 e 31. 31. Diz assim a palavra: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e o reconheceram, e ele desapareceu de sua vista. Pode? Pode? Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Faça uma oração ao Espírito Santo para que ele revele algo no teu coração. Tem um segredo extraordinário aqui nessa palavra que Deus quer ministrar aos nossos corações hoje. Isso pode mudar a história da sua vida, pode mudar a sua vida, o seu relacionamento com Deus a partir de hoje. Espírito Santo, nós nos sujeitamos a Ti. Tu és a extensão do próprio Deus aqui na terra. O Senhor foi enviado para nos ensinar em todas as coisas a verdade. E o Senhor é a essência da palavra revelada. Nós não queremos a letra da palavra, nós queremos a essência da letra. O poder que está nessa letra. Que o Senhor traga o rema para os nossos corações e venha impactar o nosso coração, o nosso ser, com o poder dessa palavra. E que venhamos, ó Deus, estar sensíveis, atentos à ação do Senhor, ao mover do Senhor em nosso meio nessa noite. Para que os milagres do Senhor se estabeleçam em nome de Jesus. O maior milagre, Deus, que precisamos é ter o Senhor diariamente, continuamente andando conosco. Mas não só isso. O maior milagre que precisamos é termos a percepção do Senhor em nosso meio, nesse andar diário das nossas vidas. Portanto, nós nos sujeitamos a Ti, repreendemos todo mal, toda resistência, todo espírito contrário, em nome de Jesus. E que o Senhor complete a obra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, pode se assentar. Olhe aí para o seu irmão e diga para ele assim: abra os olhos. Tem alguns que são meio japonês assim, né? O olhinho meio.
Mas agora olhe de novo para ele e diga assim: meu irmão, abra os olhos, Jesus está na mesa. Você já imaginou aqui, queridos, esses 2 versículos que nós lemos, diz aí que Jesus estava sentado na mesa com eles e eles não viam que era Jesus. Já imaginou isso? Quantas vezes nós estamos na mesma condição que esses 2 discípulos aqui? Jesus está na mesa, sentado na mesa, e nós não estamos enxergando ele. Então, por isso que hoje você tem um tema aí. Abra os olhos. Jesus está na mesa. Não só esses 2 versículos, mas todo esse texto aí, do versículo 13 até o 31, vai estar contando uma história sobre esses 2 discípulos aí. Na verdade, Jesus não estava só sentado na mesa aí, porque aí já é o final de tudo. É o desfecho de algumas horas do dia, na qual Jesus estava andando com esses 2 discípulos, caminhando com esses 2 discípulos. Na verdade, Jesus entrou na vida deles no momento que eles estavam, passando por uma situação complicada. Eles estavam angustiados, eles estavam com medo, eles estavam fazendo uma rota, provavelmente, muito provavelmente, de fuga, entre aspas, tentando fugir de uma situação. E eles estão conversando no caminho, como diz a palavra aí, o caminho de Emaús, que de Jerusalém para Emaús é ainda, porque ainda tem esse lugar lá em Israel, cerca de 11, 12 quilômetros, de 11 a 12 quilômetros. E eles estavam caminhando. Estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E no meio dessa caminhada, dessa jornada, eles estavam conversando entre si, os 2, a respeito da situação do que tinha acontecido em Jerusalém alguns dias atrás. E o que tinha acontecido em Jerusalém? Quem lembra? Quem sabe? O que tinha acontecido? O que de extraordinário tinha acontecido em Jerusalém há alguns dias atrás? Tinha o quê? Estava sendo, não, tinha sido crucificado. Jesus tinha sido morto. Era o acontecimento de alguns dias atrás. E eles estavam aqui agora angustiados, porque eles eram, aí diz a palavra aí, que eles eram discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Um deles, inclusive, cita o nome aí, Cleopas. Eram discípulos de Jesus. E que estavam conversando a respeito do que tinha acontecido, e Jesus alcança eles no caminho e começa a andar com eles no caminho. Nesses 11, 12 quilômetros aí. Quantas horas se leva para fazer 11 quilômetros, queridos? Vamos colocar aqui, a pé, eles estavam a pé. Vamos considerar aqui que de Jerusalém para Emaús era subida.
Vamos considerar aqui que pelo menos umas 3 horas, considerando que é subida. Umas 3 horas de caminhada. Num sol de deserto. Então vamos considerar aí que foi entre 3 horas e 4 horas e talvez umas paradas para descansar, tomar uma água, alguma coisa assim. Jesus estava com eles conversando. E Jesus pergunta a eles, inclusive, sobre o que vocês estão conversando. E eles dizem para Jesus: será que você é o único aqui na região que ainda não ouviu falar dos últimos acontecimentos? Eu estou só parafraseando aqui, para nós entrarmos aqui, para nós voltarmos aí na mesa, tá? Para nós chegarmos aqui de volta aqui. Chegarmos aqui no tema, abra os olhos, Jesus está na mesa. E eles falam para Jesus: será que você é o único que não sabe dos acontecimentos? E Jesus ainda dá mais bota lenha na fogueira. Bota lenha na fogueira. E diz para eles assim: mas tudo isso que vocês estão falando aí, porque daí eles falam, né? Jesus questiona e eles dizem: não, você não ouviu? Não sabe o que aconteceu? O Jesus, aquele que nós achávamos que era o Salvador. Ele foi crucificado, você não sabe disso. Ele foi morto. E você é o único que não sabe. E Jesus escuta isso. E tem algo interessante que Jesus vai falar para eles. Jesus diz assim para eles: então Jesus lhes disse: como vocês são tolos. Palavra de Jesus, estou lendo aqui para vocês, aqui do versículo 25 a 27, aí do mesmo texto. E ele diz aqui: então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Eu acho que essa caminhada aí foi muito mais de 4 horas, viu, queridos? Mas o que eu quero aqui trazer para vocês aqui e trazer isso para a nossa realidade? Eles estavam aqui, primeiro, estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Tudo indica aqui que eles estavam fugindo de uma situação lá com medo, angustiados. Tanto que eles iam conversando a respeito do assunto. Jesus chega até eles. E Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? Eles vão falar para Jesus a respeito do que eles estavam conversando, a respeito da morte de Jesus, do que tinha acontecido com Jesus. E aí Jesus fala isso para eles. Jesus diz aqui que Jesus primeiro repreende eles. Como vocês custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? E aí Jesus diz: não percebem que era necessário que Cristo sofresse todas essas coisas antes de entrar em sua glória? Mas eu acho interessante aqui esse último versículo, no que diz Jesus: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras dizem a respeito dele. Isso daqui para mim, queridos, é uma chave.
Porque isso mesmo Jesus tem feito através do seu Espírito conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias o Senhor está nos conduzindo pelos escritos de sua palavra, nos dando toda a direção que precisamos para as situações angustiosas que estamos vivendo. Para a angústia, para o medo, para as coisas que nós estamos vivendo, queridos. As tristezas, as guerras que nós enfrentamos diariamente. Mas nós estamos nas mesmas condições, tendo dificuldade, como Jesus aqui. Como vocês são tolos, como custam entender. E vivemos uma vida tomada por angústias, por medo, por situações adversas. Tem gente que se larga, se rende para o negativo, que abandona até Cristo, queridos, por causa de uma situação que lhes aconteceu, por causa de uma ofensa. Nós falamos no domingo aqui sobre a questão da ofensa. Às vezes uma palavra, uma ofensa, alguma coisa, a pessoa abandona, larga Cristo, vira as costas para Jesus, sai fora. E vai para o rumo ignorado, a rota do medo, da angústia, da insegurança, e tantas outras coisas, queridos. Tudo isso daqui está acontecendo, sabe que dia, queridos? Exatamente no dia da ressurreição de Jesus. O dia que ele ressuscitou dentre os mortos. Aliás, esses dois aqui, eles vão falar para Jesus isso. Teve algumas irmãs que foram lá no túmulo e elas voltaram dizendo que o corpo dele não está mais lá. Diga misericórdia. Tudo isso nós já sabemos, queridos? Mas ignoramos o fato de que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é capaz de mudar qualquer história, qualquer situação da nossa vida. Assim como esses dois. Dizem as mulheres que foram lá visitá-lo que ele ressuscitou que ele não está mais no túmulo, que não está mais lá. Então, no dia da ressurreição de Jesus, 2 dos seus discípulos estavam indo para essa aldeia chamada Emaús e estavam tristes pela morte de Jesus e conversavam e discutiam sobre esse acontecimento. E aí, como eu já falei, Jesus apareceu ao lado deles e perguntou o que estava acontecendo. Mas a tristeza dos discípulos estava tão forte na alma deles, nas emoções deles, nos sentimentos deles, que impediram eles de conhecer Jesus, de enxergar que era Jesus que estava andando com eles. E eles vão dizer isso lá no final, no último versículo, quando Jesus desaparece aí, que nós vimos aí, você vai ver lá, que eles vão dizer, não estava queimando em nosso coração, quando ele falava daquelas palavras, nos explicava a palavra? Não estava acendendo dentro de nós, não estava queimando dentro do nosso coração. Aí eles entenderam, mas a angústia era tamanha, queridos, que eles não conseguiram ver que Jesus estava com eles. Assim como nós também, no meio das angústias que nós vivemos, nós não conseguimos enxergar que Jesus nunca nos deixa, jamais nos abandona, queridos. Está escrito, Hebreus 13, 5, na parte B do versículo. Nunca Ele nos deixa, jamais Ele nos abandona. Mas a angústia, as circunstâncias nos impedem de ver que Jesus está conosco. De enxergar que Jesus está sentado na mesa conosco, queridos. A mesa é o lugar da comunhão. É o lugar da intimidade. Aliás, o Salmo 23 já diz que Ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Tem momentos, queridos, que a angústia, o medo e tantas outras coisas são os nossos inimigos. E Ele já preparou a mesa. E unge a nossa cabeça ainda.
Sabe o que é a unção na cabeça, queridos? É a capacidade, a habilidade da presença dele em nós para sobressair sobre os nossos inimigos. Quantas são as vezes que estamos tão tomados da angústia e da tristeza que não conseguimos ver que Jesus está ao nosso lado. E mais uma vez eu repito Hebreus 13:5, a parte B. Ele nunca nos deixa e jamais nos abandona. O Espírito Santo habita em nosso coração e tem a função de nos conduzir em todas as coisas, no centro da perfeita vontade do Pai, que é a verdade. Mas, mesmo assim, não conseguimos enxergar, ainda que a verdade seja exposta pelo Espírito Santo no nosso coração, como Jesus expôs aqui, diz que Jesus expôs toda a verdade, conduziu os discípulos em todos os escritos de Moisés e dos profetas a respeito daquele assunto, e mesmo assim eles não enxergaram Jesus. Não é assim que o Espírito Santo tem feito conosco, queridos? Todo dia. O Espírito Santo está lá nos conduzindo nos escritos, nas promessas. E hoje, não só no seu tempo sozinho com Deus, mergulhado na palavra, mas hoje você entra nas redes sociais, no Instagram, você tem o Espírito Santo lá. De repente, pum, uma palavra lá. Você entra no YouTube, lá está uma palavra. Você olha para a parede, lá está um versículo. Você sai para a rua, alguém fala. E nem assim nós damos crédito. Nem assim nós conseguimos enxergar. E não é qualquer pessoa, queridos, é o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso que nos ama. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aquele que venceu até a morte, queridos. Está conosco. Conosco, está dentro de nós, habita dentro de nós, está nos conduzindo nos caminhos, tentando nos orientar. O que Jesus estava fazendo com esses dois aqui, queridos? Eles estavam indo para um caminho contrário, uma rota contrária, e foram. E Jesus foi junto, Jesus foi trabalhando, Jesus foi falando, foi ensinando, foi trazendo todos os escritos para que eles entendessem o que estava acontecendo. Que era necessário acontecer aquilo. E que Jesus já tinha ressuscitado, inclusive. E estava andando com eles. Às vezes não conseguiam enxergar. Não conseguiram perceber Jesus e nem enxergar Jesus. Vamos lá. Quantas vezes fazemos a nossa própria rota? A rota da angústia, do medo, da tristeza, nos afastando de Deus. Mesmo que Ele, em sua infinita misericórdia, tente nos alinhar aos seus propósitos, tente nos revelar aos nossos corações. Os propósitos, tudo tem um propósito por trás. Tudo, em todas as coisas. Continuou caminhando com eles, e chegada a noite, os discípulos convidaram Jesus para ficar em suas casas. É interessante, depois você lê o texto, você vai ver que Jesus, ele teve uma atitude em passar direto, para provocar uma atitude nos seus discípulos ali também. Depois você lê aí, que você vai ver lá que Jesus, ele quis passar direto, aí os discípulos convidaram ele, não, fique na nossa casa, é tarde, à noite, fique na nossa casa, entre na nossa casa, esteja conosco. E aqui está uma chave também. Você precisa ter Jesus na tua casa, na tua vida. Você precisa convidar Jesus todo dia para andar com você, caminhar com você, para dormir com você, para entrar na tua casa, fazer parte da sua casa, da sua família. Você precisa. Ah, mas eu já tenho Jesus, mas de adianta você ter Jesus e você não enxergar Ele? Você não vê Ele, você não reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Provérbios capítulo 16, vai dizer lá, consagra todos os teus caminhos ao Senhor. Quantos caminhos? Todos.
E Ele irá à frente, abrindo portas, preparando tudo, te dando êxito, te dando sucesso. Mas quantos aqui não fazem isso? Quantos aqui não reconhecem Jesus em todos os seus caminhos? Se você fizesse isso, eu garanto para você que naquela hora que o pecado bate forte lá na porta da tua casa, do teu coração, e você já consagrou todos os teus caminhos, inclusive esse caminho, você vai pensar duas vezes antes de ceder para o pecado. Você vai ceder, você vai pensar duas vezes antes de você ter reações que quebram princípios, que ofendem, que machucam, que contaminam. Por isso que dizem, Billy Graham lhe dizia, todo aquele que está próximo de Deus está distante do pecado. Porque quem está próximo de Deus não consegue pecar, queridos. Todo aquele que ora a Deus, que tem uma vida contínua de oração, ele foge do pecado. O pecado não se aproxima dele. Vocês estão ouvindo aí? Continuou caminhando com eles. À chegada à noite, os discípulos convidaram Jesus para ficar em sua casa. E ao assentar-se na mesa com eles, orou, repartiu o pão e deu aos discípulos. Diga, start. Deu um start aqui. Os olhos se abriram. Por que se abriu os olhos, queridos? Porque o que Jesus fez aqui, eles já tinham visto Jesus fazer há 3 dias atrás. E aí diz aqui, no mesmo instante, reconheceram que era o Mestre. Mas Jesus desapareceu. Que coisa tremenda, hein, queridos? Por que Jesus desapareceu? Quem sabe? Não era o momento de Jesus ficar lá e ter aquele momento de comunhão extraordinária, de se abraçar, de se chorar. Não era? Jesus simplesmente, pum, desapareceu. Porque tinha um propósito tudo isso. Jesus tinha um propósito de corrigir a rota que aqueles 2 discípulos estavam andando. E trazer eles de volta para o lugar certo. O que aconteceu com esses 2 discípulos logo em seguida? Lê aí, está aberto aí? Lê aí os versículos 30, 29, 30, 31. 33, lê o 33. 24. O que eles fizeram? Tempo perdido, né, queridos? Rota errada. A rota do distanciamento de Deus. Jesus teve que entrar em ação aqui. E teve trabalho. Diga, teve trabalho. O Espírito Santo tem tido muito trabalho conosco, queridos. Teve trabalho. Eu não sei quantas horas durou tudo isso daí. Eu estou deduzindo aí que entre 3 e 4 horas foi isso daí. Mas entrou à noite. Tudo por um propósito. Quando os olhos deles se abriram na mesa. Na mesa. Por isso hoje o tema é esse, queridos. Abra os olhos. Jesus está na mesa. Quando os olhos deles se abriram, diz aí que eles voltaram. Eles vão falar, e um ou 2 versículos antes, eles vão falar
porventura, quando ele nos falava no caminho, não ardia o nosso coração, e aí eles vão, no versículo 33, diz que eles se levantaram imediatamente, e eles voltaram, fizeram a rota de volta, e foram lá, junto onde estavam os outros, os demais 11 discípulos do Senhor Jesus. Já chegaram lá, Jesus veio corrigir, veio trazer revelação ao coração deles, e mesmo que a palavra estava sendo ministrada ao coração deles no caminho, eles não conseguiram ver. Eles só foram ver quando Jesus tomou o pão na mesa, porque esse é o lugar da intimidade, queridos. Entenda isso. Você precisa levantar esse altar continuamente na sua vida, no seu coração, e convidar Jesus para ceiar. Lembre-se desse versículo aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Bater a porta aqui, queridos, é a palavra dele batendo em nosso coração. E aí vai dizer assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E o que ele vai fazer? Cearei com ele, ele comigo. O que quer dizer essa palavra, queridos? Essa porta que está falando aí é a porta da nossa vida, é o nosso coração. E que tantas vezes o Senhor tem batido aí na porta do nosso coração, tentando entrar, e nós não temos dado acesso a Ele, como esses discípulos aí. Mas o plano, o propósito principal de Jesus é entrar na nossa vida e ceiar conosco e nós com Ele. Ceiar, queridos, fala de comunhão, de sentar à mesa. Você não ceia, você não come, você não se alimenta se você não senta na mesa. E pode até não sentar, mas o lugar certo é a mesa. E aqui foi exatamente na mesa, quando Jesus pegou o pão e elevou os céus, deu graças e partiu e entregou para os seus discípulos, eles foram despertados. No momento da comunhão, da intimidade, veio a revelação. E a revelação alinhou, ajustou. A revelação que eles arrancou medo, arrancou angústia, arrancou tudo que estava dentro do coração daqueles dois, estavam afastando, levando eles a seguir uma rota contrária. E agora eles estão fazendo a rota da volta. A rota da volta é a volta do arrependimento. Arrependimento nos leva à conversão. Arrependimento é a mudança na mente, de pensamentos. Eles estavam cheios de pensamentos aqui, o nosso mestre morreu, acabou tudo. Não tem mais jeito para nós. E não é assim que às vezes nós estamos, queridos? No meio da angústia, no meio da crise, da situação adversa que estamos enfrentando, acabou tudo, não tem mais jeito. Já fiz de tudo que eu podia, já trabalhei nas forças do braço, já fiz isso, já movi isso, já fiz aquilo outro, mas não fizemos o principal. Que é colocar nas mãos do Senhor, é sentar, é trazer Ele para a mesa, conversar com Ele. Como é que eu vou resolver isso, Senhor? Qual é a direção que o Senhor me dá? Qual é a orientação, qual é a palavra que o Senhor tem aqui para mim me apegar, tomar posse? Vocês estão entendendo, queridos? E é isso que nós temos que entender aqui. E aí fizeram a rota da volta. Então, vamos lá. Quantas vezes em nossas angústias, preocupações, decepções e medos nos tiram do foco de reconhecer que Jesus está conosco. E se não tivermos cuidado, isso pode acontecer diariamente na nossa vida. Damos importância a tantas coisas. Ou melhor, tudo que precisamos fazer é fazer com que Jesus seja o convidado especial da nossa casa, que Ele esteja no centro da nossa vida. Isso fez a diferença aqui e sempre vai fazer, porque a mesa é o lugar da intimidade. Damos importância a tantas coisas e pessoas que existem dias que Jesus é a última pessoa a ser notada em nossa vida, quando na realidade deveria ser a primeira. E isso tem nos impedido de enxergar Jesus da maneira correta, da maneira que Ele deseja e que Ele merece. Jesus é tudo, queridos. Jesus é tudo. Eu sem Jesus, você sem Jesus, não somos nada.
Ele, sem eu e você, ele continua sendo Jesus. Continua sendo Deus. Você está entendendo? Então, tudo que precisamos é enxergar Jesus. É nos deixar, é deixar que Ele se revele. Tudo que precisamos é fazer com que Jesus seja o convidado especial da nossa vida o tempo todo. O centro da nossa vida. Cristo tem que ser o centro, não o problema. Não as pessoas. Não a situação da nação, do Brasil. Cristo tem que ser o centro. E para nós encerrarmos aqui agora e orarmos, a minha oração aqui nessa noite é para que o Senhor, em sua infinita misericórdia, derrame sobre nós sensibilidade, para que possamos estar em todos os momentos do nosso dia olhando para Ele. E não só olhando para Ele, mas tendo uma conexão pessoal, íntima, verdadeira, real com Ele, para fazermos assim a sua vontade em todas as coisas. Aceitando a sua direção, aceitando a orientação que a sua palavra, através do seu Espírito, nos dá. Porque Ele é o único que pode nos dar a força, nos dar a sabedoria para lidar com as adversidades que vamos enfrentar todo dia, toda hora, na nossa jornada de vida aqui na terra. Amém, queridos? Vamos orar? Eu não sei quais são as suas angústias, os seus problemas, mas eu sei que muito provavelmente você também está como esses dois aqui. E até mesmo, talvez estejamos fazendo a rota errada. A rota do distanciamento. Olhe para o seu irmão e diga, não adianta fugir do problema. Eles estavam fugindo de um problema. Estavam com medo do que iria acontecer. Afinal de contas, Jesus já tinha sido preso, morto, moído, crucificado. E agora poderia pegar para eles. Estavam fugindo. Não fuja do problema. Diga para o seu irmão, não fuja do problema.